práticas, né? Para mim tá muito bom, assim. Eu sinto, assim, que a minha memória melhorou, o meu estado pleno, assim, de alerta, sabe? E as coisas são mais fáceis de falar, de expressar, de compreender, né? Parece, assim, que ficou tudo aberto, assim, tudo pleno. Eu consigo ficar quieta quando eu quero, consigo falar quando eu preciso. Eu fiz a dieta, a gente chama, essa semana, e me senti muito bem, como nunca tinha me sentido. Fazia muito tempo que eu não tinha sentido, tanto que eu dormi todos os dias, eu tinha muita insônia, eu dormi todos os dias, e eu tô me sentindo tão bem que eu até perguntei pra Catherine se eu podia ficar com ela. Eu posso ficar com ela? Não precisa mudar nada, tá tão bom. Aí que eu tenho até medo de incluir alguma coisa, porque, gente, é muito bom. Parece que eu sou outra pessoa. Eu tenho fome na hora certa. Eu durmo. Eu dormi 8 horas todos esses dias. Então, e eu não senti fraqueza, não senti nada. Né? Daí, por isso que eu queria saber, assim, quanto que a gente pode levar, né, essa dieta, assim, porque eu entendi que tudo é na minha alimentação, assim, né? E até minha pele, que eu tenho sempre muita alergia, tudo saiu tudo. E eu quero ficar com ela para sempre. Em primeiro lugar, eu adorei a aula, achei uma maravilha. Muito obrigada por tudo. Foi um gosto. Vocês trouxeram consciência e ensinamentos que eu não tinha. A Catherine, numa dimensão que foi totalmente nova para mim, esse respeito por ser mulher, transmitiram-me uma serenidade e uma calma que não é normal. Vocês deram-me essa calma, está tudo bem estarmos mais calmos, porque eu sou sempre assim muito acelerada, muito espaventada, e vocês trouxeram-me essa tranquilidade, e isso é precioso. Obrigada mais uma vez. E assim, eu com relação à minha alimentação, minha dieta, não quero mudar nada, eu tô assim no céu, é sempre isso que eu quis, daqui para melhor, tô amando, assim. Eu só não consegui fazer a eliminação, Dani, porque eu tirei férias e aí ficou tudo um pouco bagunçado, né, com relação a isso, mas já agora no próximo fim de já pretendo fazer. Mas eu não quero voltar a nada, viu? Eu quero continuar com o que está sendo assim, nossa, para mim está sendo fantástico, sabe? Está sendo uma viagem assim que eu sempre quis fazer. Estou mesmo muito feliz e muito grata por vocês estarem no meu caminho, porque hoje sou melhor. A Catherine que me ajudou também a perceber o ciclo que eu adorei, estou a passar para as minhas filhas. Ainda são jovens, mas passar este entendimento já para elas, que foi uma coisa que eu não tive na idade delas, e eu agradeço mesmo muito, do fundo do coração. Estou emocionada. Eu só queria aproveitar, como eu estou encerrando esse ciclo dessa jornada, para agradecer e dizer que vale muito a pena, que faz toda a diferença. E estar com vocês é algo de muito especial. Faz um carinho no coração, na alma, e claro, resulta no corpo. A gente sente as mudanças, as orientações. Então, para quem ainda não embarcou, por favor, embarquem, porque vai ser transformador, vai ser incrível. Dani, não tenho palavras para agradecer, não só os atendimentos, como a sua benevolência, a sua paciência, a sua sabedoria. A gente tem que honrar muito essa sabedoria. Catherine, suas aulas, seus inputs, foi tudo tão maravilhoso, foi tudo, uau, levo comigo para a vida, muito daquilo que eu aprendi. Então, eu agradeço e recomendo que quem não embarcou, embarque. Essa equipe é fabulosa. Muito obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Alencar, Rori, Rosilda, Estera, Marina, Gabriela, Antônia, Fernanda. Não vejo todos aqui, mas muito bom dia. Me escutam bem? Se alguém puder dar um sinalzinho aí se me escuta bem, que eu estou com fone, estou ao ar livre hoje. Ah, que bom.
Gente, então, assim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, que a gente tenha uma manhã aí muito especial, de muito esclarecimento das questões aí que vocês estão trazendo, né, que a gente viu aí no questionário de vocês que responderam no grupo, aí sobre cansaço, sobre falta de disposição, sobre dor de cabeça, cada um aí com as suas questões na sua casa, né, e que hoje, então, desejo que esse encontro seja muito esclarecedor para vocês, como a Ayurveda foi para mim já, né. Então, assim, queria também valorizar e parabenizar, assim, a nossa intenção de estar aqui nessa manhã, né, a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, e a gente está aqui, né, em prol da nossa saúde, querendo melhorar, querendo olhar para nossas queixas verdadeiramente, e fazer mudanças aí, né, na nossa vida, na nossa rotina, para trazer mais bem-estar, né, mais vitalidade, mais saúde aí para os nossos dias, para nossa mente, para o nosso corpo. Então, valorizar aí muito a nossa presença e dizer que hoje vocês já vão sair daqui com bastante recurso, tá? Então, fiquem aí até o final do nosso encontro. A gente preparou um material PDF muito rico, para além de receitas, com dicas e orientações, né, para essa estação, para esse verão, e também um pouquinho do embasamento ali da Ayurveda, para quem não conhece. Não sei aí quem já conhece, quem não conhece a Ayurveda, vou falar também um pouquinho para a gente chegar, então, no café da manhã, né? Então, assim, gente, que isso... primeiro me apresentar também, né? Eu sou a Dani, para quem não me conhece, eu sou terapeuta Ayurveda, estou aqui em nome das terapeutas falando hoje, e à frente da Bhumi Mandiari, que é essa empresa de massalas, essa fábrica de massalas de especiarias, há mais de 14 anos aqui em Porto Alegre, sempre com a Ayurveda como plano de fundo, né? Mais recentemente, então, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e houve um interesse no atendimento de Ayurveda, então, por isso, a gente montou esse programa com muito carinho, que eu vou contar mais detalhes depois, e vocês também demonstraram interesse nisso, então, por isso a gente está unidos aqui hoje, né, sobre essa luz da Ayurveda aí. Então, assim, gente, queria trazer que, assim, sentir dor de cabeça diariamente, que sentir esse inchaço nas pernas, que sentir esse calorão a ponto de ter muito cansaço ao longo do dia, ou ter uma gastrite, ou ter uma irritação cutânea, enfim, que tudo isso não é normal, para a gente não achar que isso é normal, que a gente precisa seguir com essas questões da vida, né? A gente consegue, através desse conhecimento tão antigo e de hábitos, né, transformar, então, a nossa saúde aí rapidamente, o corpo dá um retorno. Então, todas essas questões, assim, para a gente saber, né, que o nosso corpo nasceu para ser saudável, alguém com algumas exceções, né, que nasceu com alguma questão, mas o nosso corpo é uma máquina e nasceu para funcionar bem, basta a gente encontrar aí o nosso ponto e dar o melhor combustível para ela, né, a gente dá aí para o nosso carro uma boa gasolina e às vezes para o nosso corpo aí a gente não dá uma gasolina tão boa assim e tão bons hábitos. Então, queria trazer isso, tá? Porque hoje a gente já vai sair daqui com bastante luz quanto a isso. E desse lugar, assim, a Ayurveda é essa medicina que propõe, assim, hábitos para a gente construir um envelhecimento saudável, uma velhice saudável, né? Quem dirá aí chegar nos 80 anos sem tomar medicamento, ainda fazendo yoga, quem sabe, né? A nossa medicina tradicional, com todo respeito, né, mas vem desse lugar, assim, muito medicamentoso e hospitalar, né, e às vezes até muito segmentado, a gente precisa ir no endócrino, e vai no ginecologista, e vai em vários médicos para uma questão nossa, e então a Ayurveda vai trazer esse lugar muito mais centralizado e integral do ser, com esse fim, então, de prevenção, para chegar, então, nessa velhice sadia, né, e não só olhando para o futuro, olhando por esse presente, né, para a gente se sentir bem na maioria dos nossos dias. Então, a Ayurveda é essa medicina tradicional indiana, para quem não conhece, existe aí há mais de 5.000 anos, e vem desde então, né, é de cunho espiritual, a gente chama assim também. As pessoas seguem me ouvindo bem, gente? Estou aqui falando sem parar, todo mundo me escutando? Essa medicina, então, antiga, né, que em um momento, assim, onde as pessoas adoeceram e oraram por cura,
Esse conhecimento veio através de meditação, conhecimento revelado, que está em escrituras muito antigas, em sânscrito, de forma poética, e tudo isso vem sendo praticado, né? Desde então. Hoje a nossa medicina moderna, através dos estudos, comprova, né, muito do que a Ayurveda vem falando todo esse tempo, né? Então, isso. Gente, para quem também não conhece, eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória, assim, do porquê que eu tô aqui hoje, né, falando de Ayurveda para vocês, para fazer sentido aí para vocês o que eu tô falando, né? Mas eu, então, fui diagnosticada com ovário policístico com 18 anos, ovário policístico e má funcionamento da tireoide, né? E então não sei se alguém aqui já teve esse diagnóstico também, e vem essa recomendação então de tomar medicamento para o resto da vida, né, para tomar hormônios, enfim, e que enfim eu teria dificuldade para engravidar, e recebi então esse diagnóstico e essa recomendação, mas ninguém exatamente olhou para mim, né, essa endocrinologista, mesmo essa ginecologista, e me perguntou, como que estão os teus hábitos? Como é que está o teu sono? O que tu está comendo? Então, assim, veio essa prescrição que eu precisava tomar medicamento, e é isso. Hoje eu vejo que eu vivia um agravamento de CAFA muito grande, assim. Eu chegava do cursinho ali da escola, comia aquele pratão com bastante fome, mas dormia toda a tarde, né? Então, ia para esse lugar, assim, de muito desregulamento com os horários do dia e da noite, dormia toda a tarde, estava ali agravando desregulando o meu sistema hormonal, né? A gente desregula, assim, esse nosso sistema. E, então, isso, claro, eu tomei medicamento um tempo, acabei engordando quase 20 quilos, então vivi muito tempo nesse lugar, e queria ir sempre muito encatarrada, então eu, assim, hoje eu sei que eu vivia esse agravamento de CAFA, que eu tenho esse biotipo, né, do CAFA dosha, e com apenas, né, porque é um pouco de simplicidade trazer isso, mas com bons hábitos e com aqueles alimentos que fizessem para mim eu ter, né, que é o que aconteceu hoje, o que eu sou hoje, né. Depois eu vivi toda ainda uma carreira com a gastronomia, né, ali dos meus 18 até os 26 anos, então ainda comendo uma variedade muito grande de alimentos. Quem conhece a gastronomia e sabe como é que é o curso, né, a gente cozinha um monte, depois come tudo aquele monte de misturas, e depois vem enjoo, às vezes até vômito no fim da aula, de tanta mistura que é. E mesmo a vida noturna depois com a gastronomia, né, trabalhando em restaurante, então tudo isso, muito desequilíbrio trouxe para mim. E aí eu fui descobrir o Ayurveda depois, quando eu fiz um retiro no ashram em São Paulo, e fui entender o yoga de uma forma não tão assim física, né, sobre posturas, de um yoga muito mais integral, né, um yoga que traz hábitos, que traz isso do acordar cedo, porque o que fazer quando acordar, né, fui conhecer o jejum pela primeira vez. Imagina uma kapha dosha, quem conhece um pouquinho de Ayurveda, que tem muita terra, né, muita terra e água juntos formam um barro, fica esse peso corporal. Então o jejum é algo que eu descobri, algo que me libertou muito, me trouxe muita libertação mesmo, né, desse lugar, assim, não, tu precisa tomar o café da manhã, é a principal refeição do dia, a gente vem com isso na nossa cultura, né, na maioria de nós aqui. Então, assim, a gente vai se desprendendo de alguns padrões que a gente, muito ocidentais, né, com todo respeito, mas, assim, esse conhecimento desse outro lado do mundo traz uma sabedoria para a gente que nos liberta um pouco dessa cultura que tem todo o seu valor. A gente não estou aqui para julgar nada disso, mas a gente vem, então, se organizando melhor e se sentindo melhor dentro dessa visão mais oriental, assim, que a Ayurveda traz. Então, depois eu estudei nutrição, né, me formei em nutrição, fiz a pós-graduação em nutrição, e ainda assim não tinha encontrado respostas para me organizar. Depois, lá com o primeiro filho, o segundo filho, daí sim comecei a estudar Ayurveda. Comentei com meu marido, alguém precisa estudar Ayurveda na nossa família para a gente se cuidar, para a gente se tratar melhor.
Então ele não pôde, então fui eu, assim, estudar Ayurveda por uma questão de necessidade, por me cuidar, por me organizar e cuidar dos meus filhos, então, da minha família, né? Então fiquei muito tempo apenas estudando, as pessoas me pediam atendimento, eu falava que não, que eu estava ali realmente para me cuidar, até que o momento que a minha irmã adoeceu muito, eu pedi para minha professora, então, tratar ela, e minha professora falou, não, Daniela, é tu que atende. Né? Então, dali para frente, isso fazem 4, 5 anos, então eu venho atendendo com Ayurveda, com muita alegria, e me sentindo aí, não é assim que a gente vai viver sem agravamentos, né? A gente sempre está em constante mudança, mas a gente sabe o caminho, então, para como se cuidar melhor, né? A gente também diz assim que a Ayurveda é como um manual humano que organiza a vida com esse... Desculpa, a gente está precisando de um avião aqui. Também dá para dizer que a Ayurveda é a ciência dos elementos, né? Os elementos compõem a natureza, né? Fogo, terra, água, ar e éter, e nós somos natureza, né? Nós somos compostos por esses elementos também. Então a gente vai organizando esses elementos dentro da gente para ficar em harmonia, então, o que está aqui dentro com o que está lá fora. Mas, assim, vários assuntos para a gente aprofundar. Vamos hoje, eu estou dando essa introdução, gente, mas a gente já vai chegar lá no café da manhã, né? Não se preocupem. Todo mundo segue ouvindo bem? Tudo certo? No final, aqui, quando eu terminar essa fala, a gente vai esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Se quiserem ir colocando aí no chat já as dúvidas, falando um pouquinho como estão se sentindo, para a gente ir fechando melhor aqui a nossa narrativa. E aí, no final, eu vou responder as perguntas. Então, assim, trazendo um pouco do que a gente vive hoje, né, que a gente tem esse lugar, assim, não sei se vocês já repararam, todo o mercado tem do lado uma farmácia, né, então esse lugar, assim, de que está muito conectado, Tá, obrigada, Marina. A gente chega no mercado, a gente já não sabe mais o que é da estação, né, porque tem tudo disponível o ano todo. Então, assim, a não ser que a gente estude uma tabela aí da nossa região, ou que a gente vá na feira e consiga observar o que está na estação, o que está naquele momento, a gente fica muito desconectado. E não é do interesse, assim, da indústria farmacêutica que a gente tem esse lugar, assim, de liberdade de saúde, né, assim, é interessante que a indústria siga vendendo bastante medicamento, né, então, assim, para a gente se conectar nesse lugar de saúde, a gente realmente precisa dar um passinho para o lado, se libertar um pouco aí, então, dessa cultura tão forte que está aí sobre a gente, né, então, e aí falando do mercado um pouquinho, quem não tem o hábito aqui de ir à feira e de estar mais conectado com esses alimentos da estação, realmente fica mais difícil a gente se conectar, né, a gente está num lugar de muita desconexão mesmo, né, a gente, ao anoitecer, aí a gente liga as luzes da casa e a gente fica desperto, então até ali 10 da noite, 11, meia-noite, 1 da manhã, depois acaba acordando mais tarde, nem com tanta disposição muitas vezes, então olhar um pouquinho para isso, né, que horário que eu estou dormindo, por que eu estou dormindo tão tarde, que sistema é esse todo que está fazendo eu ficar tão acordada, como é que está a minha alimentação, será que eu estou conectada com os alimentos da estação? A gente sabe aí, agora vem, as laranjas já estão verdinhas aí no pé, né, ficando prontas para ali, em maio, junho, ficarem maduras e a gente poder absorver toda essa vitamina C e toda essas laranjas, esses limões, para enfrentar aí o inverno com essa acidez, com essa vitamina. Então tem toda uma sabedoria da natureza que, se a gente desconectar, realmente vai ficar difícil a gente achar esse lugar de saúde dentro da gente, né? E esse empoderamento de saúde, de saber se cuidar, de saber se conectar com a natureza, com os alimentos, né? Ele é muito empoderador, ele é muito saudável, e a gente vai sentindo isso no corpo conforme a gente vai indo ao encontro disso, né? E assim, não é uma sabedoria simples, né? Puxa, eu preciso me conectar com a natureza, eu preciso dormir melhor, preciso dormir mais cedo, acordar mais cedo, isso tudo é tão simples. Sim,
a vida está um pouco complexa, né? A modernidade traz uma complexidade para a gente, e às vezes a gente simplificar é um caminho de saúde. Então, está tudo assim contribuindo para que esse conhecimento da simplicidade ele não seja tão claro para a gente. Então, não é culpa nossa, assim, puxa, por que eu não sei me cuidar, por que eu não sei comer, por que eu estou tão desconectada da natureza, das estações, mas tem um sistema aí que não contribui muito para que isso aconteça. Mas basta a gente despertar e caminhar para esse lugar. Né? Então, estamos aqui nos empoderando disso, né? Então, queria também trazer que a Ayurveda, né, esse conhecimento tão antigo, mas tão atual, que hoje está presente ele é reconhecido, né, pela Organização Mundial da Saúde como uma medicina de estilo de vida e de prevenção. Ele está presente também no nosso SUS como uma medicina integrativa e complementar, ainda bem iniciando, mas já presente, para a gente se localizar um pouquinho, né, e eu falei disso, né, de não ser uma medicina tão segmentada, né, e a gente fica às vezes nas mãos, assim, de muitos especialistas, né, a gente sempre com todo respeito à nossa medicina moderna, tá, não é sobre isso, mas é como a gente se sente, assim, eu preciso no endócrino, eu preciso na ginecologista, eu preciso em vários médicos, e quem que tá me olhando integralmente, né, nem quem que consegue olhar para o meu estilo de vida e me ajudar a eu me organizar, né, para eu, então, tomar as rédeas aí da minha vida e chegar até para o médico dizendo, né, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, entender um pouquinho melhor o seu funcionamento, né, então a Ayurveda é sobre autoconhecimento, não é uma religião, não é um dogma, não é sobre vegetarianismo, não é sobre ser hinduísta, sobre adorar deuses hindus, não é sobre isso, gente, é sobre autoconhecimento, sobre autoobservação, sobre se conectar consigo mesmo, se conhecer e trazer esse autocuidado como prevenção, tá, para a gente ter aí se sentir feliz com a gente mesmo, se sentir sobre autoamor também, né, mas e sobre saúde. Eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente hoje ao vivo conhece um pouquinho Ayurveda ou não, se quiserem me dar um joinha aí, quem conhece nada, quem conhece um pouquinho. Quem conhece pode dar um joinha para cima, quem não conhece pode dar um joinha para baixo, quem está chegando aqui hoje sem saber, então, sejam muito bem-vindos a essa sabedoria tão antiga. Legal. Então, assim, um pouquinho sobre dosha, vocês já devem ter ouvido falar. Para eu chegar no café da manhã, gente, eu preciso dar um pouquinho dessa introdução para vocês, tá? A Ayurveda, então, sobre os elementos que eu falei, né? A gente ouve falar muito por aí, teste de dosha, que dosha que eu sou, e se eu sou dosha pitta, o que eu preciso comer para o meu dosha pitta? Então, assim, até de signo, assim, né? Qual é meu dosha como se fosse o meu signo? Então, assim, a gente tem todos esses elementos dentro da gente, né? Terra, como eu falei, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Somos natureza, né? Temos todos esses elementos. Eu vou compartilhar a tela aqui só para ficar claro para vocês esse slide, para ajudar vocês a memorizar um pouquinho ou esclarecer. Esses elementos vão se juntando 2 a 2 e vão formando os doshas, então, tá? Então, a gente tem um dosha realmente de constituição. 80% de nós somos bidoshas, eu sou dosha pitta kapha, enfim. Mas o que mais importa é o nosso agravamento do momento. Que eu estou? Eu estou com mais ar no meu corpo, eu estou com mais terra, eu estou com mais fogo, eu estou com mais água, como que eu estou me sentindo? Então, ali, ó, ar e éter são os elementos mais leves, né, eles são dos menos densos até os mais densos, mais frios. Então, assim, quem tem vata na constituição são pessoas com muito ar e muito éter na sua constituição. Então, assim, são pessoas mais frias, que mesmo no verão elas estão sempre com as mãos e os pés frios, com secura. Então, esses atributos dos elementos vão fazendo essa constituição física, mental, né, que seria como um biotipo. Desculpa. Então, assim, quem se sente com mais, eu tenho
esse vata de constituição, mas eu posso estar também com agravamento em vata. Isso a gente aprofunda em outros encontros, mas só para vocês se situarem um pouquinho, como vocês se identificam, tá? Então, assim, um vata estamos todos um tanto com agravamento em vata nesse momento, né? Então, assim, porque é muito movimento, muita tecnologia, muito desregulamento, né, dos horários, muito ar, muito éter na cabeça, né, muito movimento, viagem de avião. Então, assim, insônia, o intestino que está preso, né, isso é esse excesso de ar e éter dentro do corpo, brevemente falando, né. São pessoas assim, com uma secura interna maior, que são pessoas mais islíneas de corpo físico. O Pita, então, vai juntar ali os elementos fogo e água. Mas o fogo e água, o fogo esquenta a água, então é como se fosse um vapor, assim. Então, assim, pessoas com constituição Pita, assim, são pessoas, aquelas, assim, muito decididas, com uma digestão muito boa, pessoas muito organizadas. O Pita, assim, tem uma tendência ao perfeccionismo, assim, quando o Pita está em desequilíbrio, né? Mas em equilíbrio, uma pessoa muito organizada, muito focada, com muita atitude, né? Com esse fogo interno, as pessoas que ficam com o cabelo branco muito cedo, com certeza são Pitas de constituição, tendência a essa queimação interna, né, gastrite, o fogo digestivo muito forte, então mais ou menos por aí. Se vocês forem se identificando aí um pouquinho, e o Kapha de constituição, ele que vai juntar os elementos água e terra, então água e terra juntos formam barro, então esse peso é escuro, né, é lento, então são pessoas assim em agravamento, né, com tendência a dormir demais, tendência a preguiça, a comer demais. O Kapha é aquele amigão querido assim que é muito amoroso, né? O Kapha é mais ou menos nesse lugar assim para você se identificar. Tem uma tendência à espiritualidade, essas seriam umas qualidades assim também um pouco do Kapha. Estão se identificando? Se comuniquem comigo. Sim, depois, assim, se tiverem, gente, questões sobre o conteúdo que está acontecendo agora, coloquem no chat que eu vou incluindo aqui na narrativa umas perguntas, aí a gente deixa para o final, tá? E assim, isso seria a nossa Constituição, mas tudo isso é Constituição nata, e isso tudo vai variando conforme as estações do ano, por isso a gente está trazendo o assunto do verão, né? Porque o verão tem questões, o verão agora é uma estação Pita, a gente poderia dizer assim, na maioria do Brasil, aqui acho que a gente só tem brasileiros aqui hoje, que vai trazer então esse calor justo, quente e úmido, né? Então os atributos que estão aí ao nosso redor, nessa estação, são os atributos quente e úmido. Então, a Ayurveda vai trazer a sabedoria dos opostos, como é que a gente vai opor para compensar, para manter um mínimo do equilíbrio, né? Se eu estou na estação do verão com esse dosha Pita em prevalência, com esse calor que a gente sente aí, o que eu vou fazer, então, para eu me sentir melhor, para eu manter o meu resfriamento interno, para eu não ter tanto cansaço, não ter tanto inchaço, esses sintomas, né, eu vou trazer para vocês aqui os sintomas do verão, já vou chegar lá. Dificuldade sobre o dosha, sobre o dosha seria esse biotipo, tá? Traduzindo assim. Então, já trazendo esses biotipos para a estação e dizendo que esses elementos compõem as estações. A gente vai variar conforme a nossa idade, então a gente sempre vai precisar, quando a gente vai fazer o acompanhamento de uma pessoa, né, olhar a individualidade, quem é essa pessoa, onde ela vive, como é o clima que é, ou no lugar onde ela vive, como está o clima onde ela vive, que idade ela tem, né, porque o sistema ele vai também variando dentro desses elementos conforme a fase da vida, né, a fase da criança, a fase adulta, depois a fase da melhor idade. Então, tudo isso vai variando, a gente precisa olhar para a individualidade para fazer um acompanhamento, por isso a gente sempre vai falar sobre isso. E trouxe, né, sobre esses elementos que nos compõem, mas uma essência, assim, de um tratamento de Ayurveda é a gente olhar para o nosso Agni, essa palavra nova aí para quem não conhece. O Agni é o nosso fogo digestivo,
é a nossa capacidade de digerir os alimentos, digerir as emoções, digerir a vida. Então, a gente precisa estar com esse Agni em pleno funcionamento. A gente pode estar com a Agni tão forte, inclusive os pitas têm essa tendência, assim, a estar um Agni efervescente, a ponto da pessoa estar furiosa, isso, uma pessoa, né, pode estar com queimação, com fúria, ela está com agravamento em pita, né, em fogo. Mas, assim, precisamos, então, estar digerindo bem. Então, quando a gente começa a ingerir alimentos, ingerir emoções, tudo que está ao nosso redor, a gente está se alimentando, né? Então, para a Ayurveda, assim, a gente está se alimentando do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está comendo, do que a gente está colocando na pele. A nossa pele é uma grande boca, né? Então, a gente se alimenta de todos esses lugares. Então, a gente precisa olhar para essa integralidade. E se eu não estou conseguindo digerir aquilo que eu estou ingerindo, eu começo, então, a acumular isso dentro do meu corpo, né? Então, isso vai se acumular nas articulações, isso começa a gerar bloqueios entre os tecidos do mais grosseiro ao mais sutil, né? Os nossos tecidos vão sendo nutridos, né? Segundo essa visão da Ayurveda. Então, e vai tendo bloqueio entre essa nutrição dos tecidos, não chega lá no tecido mais sutil, que é o tecido do brilho no olho, da imunidade, da fertilidade, então não chega lá. Então, assim, eu preciso estar digerindo bem para estar no pleno funcionamento. Né, isso às vezes aparece na língua, né? Uma língua muito branca, às vezes uma língua com muitas marcas de dentes nas laterais. Tem vários sinais que a gente observa na língua da pessoa para saber o que ela tá, como é que tá a digestão, como é que tá essa absorção dela, né? Então, assim, sinais de um Agni, de um fogo digestivo que não estão em bom funcionamento, né? Então, assim, desinteresse pela vida, impaciência, quando a gente fica muito suscetível à inflamação, à doença, uma indecisão interna, tudo isso são efeitos de um mau funcionamento do nosso sistema, nosso fogo digestivo, do nosso Agni, tá? Incapacidade de digerir, né? De absorver, de transformar esse alimento, a gente não consegue absorver, transformar. Então, com certeza, a saúde não consegue chegar da forma como ela poderia chegar, na nossa saúde ser integral, né, da gente ter esse brilho no olho de saúde, a gente não chega, então precisa ter esse lugar de uma boa digestão para a gente sentir aí bravura pela vida, sentir coragem pela vida, sentir entusiasmo, sentir uma atitude positiva pela vida, tudo isso vem de uma boa digestão, de um sistema, dessa máquina funcionando em pleno funcionamento. Né, um embotamento mental que pode estar, né, então a gente não quer isso, né, a gente quer uma mente clara, a gente quer sentir amor pelas pessoas, pela vida, amor por si, então tudo isso pode estar vindo de um lugar aí de uma má digestão, então olhar, não só pensando em alimentos, tá, o que eu estou comendo, é esse lugar de uma digestão mais integral, então como que eu estou aí digerindo a vida e esses alimentos. Então, gente, vamos já entrar mais profundo aí no verão, que para a gente não se estender muito hoje, a ideia da aula hoje é que seja uma aula mais express, né, que a gente acabou não gravando a última aula, então hoje a gente quis retomar para quem não conseguiu assistir, ou alguém está aqui hoje reassistindo a aula, a gente quis fazer de novo esse encontro, a Luísa não pôde vir, mas para dar uma oportunidade de novo para quem está aí querendo olhar para esse verão, olhar para suas questões individuais e trazer um pouco de luz aí, né, de conhecimento. Ah, Fernanda, que legal. Espero que esteja fazendo mais sentido ainda, né? A gente vai aprofundando e vai ficando mais claro esse conhecimento, né? Então, como eu falei, o verão vai trazer esse lugar do fogo e da água. Faz sentido para vocês isso, que esses são os elementos que compõem essa estação. Então, a gente precisa reduzir, então, sobre atributos, né? Reduzir o que vai estar trazendo para nós um certo agravamento, né? Sobre alimentos já agora. O excesso de sabor salgado. Não é que a gente não vai comer sal, né? Mas assim, o excesso, a gente está falando de excesso, e sobre o que a gente está fazendo na maioria dos dias. Tem o excesso de alimentos ácidos, e excesso de alimentos picantes, e excesso de alimentos salgados, eles nos agravam nesse lugar, porque eles aumentam o nosso fogo interno. Então, o que a gente precisa fazer nessa estação do verão é trazer
os sabores amargo, adstringente e levemente doce, um doce suave, para trazer, então, para o nosso sangue, para o nosso corpo, um resfriamento suave, né? Então, assim, eu tô com muito calor, eu preciso tomar uma água gelada, só água gelada que me resolve, só um sorvete. Pensando aí no fogo digestivo, com essa imagem dessa fogueirinha interna, assim, essa informação pode chocar alguns, mas assim, água gelada no verão é algo que só não contribui para a nossa saúde, porque ele está justo contribuindo para que nosso fogo digestivo apague e a gente não está contribuindo para o funcionamento do nosso corpo. Então, como é que a gente vai se esfriar nessa estação, né? Então, a gente vai entrar nisso, né? São várias formas, através de alimentos e também do que colocar no corpo. Mas, assim, não é que vai me fazer mal uma água gelada, tá, gente? Eu tô na praia, tô correndo, entrei no mar, chupei um picolé, tá tudo bem, não é sobre esses lugares pontuais, é sobre o que eu estou fazendo todos os dias. Eu acordo, tomo uma água gelada com gelo, porque eu já acordo com aquele calor, e daí eu tomo um café preto, aquele café também me agrava, porque ele é seco, ele me resseca internamente, então a gente fica nessa bola de neve, né? De que a sensação de bem-estar, ela não vem, porque eu nunca estou contribuindo para o bom funcionamento do meu corpo. Então, quando a gente tem a clareza do que alimentos que vão estar fazendo bem para mim, para contribuir para o meu funcionamento nessa estação, a gente gera essa liberdade, né? E é uma chavinha, né, que a gente muda aí, e com essa inteligência, esse raciocínio que a gente vai conduzir, então, os nossos dias, né? Então, a gente fica com esse acne no verão realmente mais diminuído, no inverno, né, a sabedoria aí do corpo, que a gente justo deseja comidas mais gordurosas, mais quentes, né? A gente fica com esse fogo mais aceso, então a gente consegue digerir melhor alimentos mais pesados, e agora, com essa umidade, esse calor, é como se essa umidade abafasse o nosso fogo, e tem tanto calor externo, e a gente perde esse calor também via transpiração. Ah, eu não botei em modo exibição. Perdão, vocês estão vendo aí. Agora vocês vão enxergar melhor. Melhorou, né? Então, a gente precisa estar olhando para isso, como equilibrar nossa temperatura interna, né? Então, o que vocês trouxeram aí no questionário, né, para a maioria de vocês que responderam, né, sobre indigestão, sobre sentir esse inchaço, sobre sentir essa inflamação na pele, né, essas vermelhidões cutâneas, né, irritabilidade excessiva no verão, muito cansaço de ter, assim, de querer ficar jogado mesmo, porque é um calor excessivo e eu me sinto inchada, né, incapaz de me movimentar, não consigo fazer exercício, é muito calor, eu realmente sofro no verão, a gente recebe muito relato disso no consultório, eu sofro muito no verão. Tudo bem, né, a gente passou aí por calorões muito grandes e não é fácil, né, esse desequilíbrio que a gente está vivendo aí das estações, mas a gente tem como lidar com ferramentas para a gente se equilibrar melhor. Então, assim, sobre a pele, né, vocês já devem ter ouvido a gente falar aí nos stories, nas publicações, quem já participou de outros encontros, sobre hidratar essa pele, né, então, nesse momento do verão, assim, hidratar a pele com um óleo de coco ou um óleo de girassol, são óleos que resfriam mais, né, vão estar contribuindo, então, para a nossa temperatura corporal, que a gente prioriza, então, tomar um banho frio, sempre quando possível, não é à toa que a gente se sente atraído, né, por entrar na cachoeira, entrar no mar, tomar um banho de piscina, porque a gente quer justo resfriar o nosso corpo, né, então, assim, evitar aquele banho quentinho mesmo de manhã, ou mesmo de noite, né, tentar que ele seja frio a maioria das vezes, né, para a gente contribuir aí para o melhor funcionamento do corpo. E a gente vê também aí na rua o pessoal correndo ao meio-dia, indo para academia, às vezes ao meio-dia no verão, ótimo fazer exercício, gente, e se essa pessoa está se sentindo bem, tá tudo bem, a gente está falando aqui sobre as queixas também, né, eu corro todo dia meio-dia, eu tenho dor de cabeça todo sábado, e eu não sei exatamente porque eu faço tudo certo, eu faço exercício, eu como saudável, a Ayurveda vai trazer esse olhar, assim, então, um horário para a gente se expor no sol, a gente precisa estar ao ar livre, a gente precisa estar em contato com a natureza, mas evitar esse sol mais forte, né, então, assim, o horário de manhã, curtir esse frescor da manhã no verão, ou até à noite, né, esse banho de lua maravilhoso que a gente pode tomar no verão, de ficar até mais tarde na rua, então, isso é um construir saudável, é estar
conexão com as estações e com as temperaturas, né? Deixa eu passar aqui. Gente, está fazendo sentido para vocês? Tá tudo bem aí? Sim? Então, seguimos. Obrigada. Então, nesse lugar da gente trazer os atributos que contrapõem com a estação, esses sabores aí, vocês já vão começar agora a levar a mente aí e a criatividade para pensar no café da manhã. Primeiro, né, óbvio, como a gente falou, esse olhar sobre as estações, né? Então, que alimentos que a natureza está me trazendo agora? A gente vai no mercado, não sabe mais o que é da estação, mas se a gente vai na feira, a gente consegue conectar melhor. Mas a natureza está nos propondo aí essas melancias, todas essas frutas de caroço, as ameixas, os pêssegos, né? O melão, melancia, as uvas. Então, tudo isso são frutas da estação que contribuem para esse nosso resfriamento interno, que tem essa doçura suave que a gente chama, né? Então, são atributos que contrapõem com os atributos da estação. Conseguiram pegar essa lógica dos opostos? Então, alimentos assim como, pensando em café da manhã, né, como aveia, né, como um arroz, né? Às vezes a gente pensa no café da manhã só sobre frutas ou só sobre pão. A gente pode pensar sobre alimentos no café da manhã, a gente pode comer uma mandioca no café da manhã, a gente pode comer uma couve refogada, até um brócolis, uma pastinha de brócolis no café da manhã. Então, assim, para a Ayurveda, a refeição principal do dia não é o café da manhã, tá, gente? Não sei se temos Nutri aqui hoje, que a gente possa falar sobre isso, mas por quê? Porque o nosso fogo digestivo também está conectado com esse sol, né? Então, quando a gente, de manhã, o fogo digestivo está recém acordando. Quem aqui nem tem fome de manhã? Dá um joinha aí para mim. Acorda completamente sem fome e fica até se culpando. Puxa vida, o café da manhã é a refeição principal, todo mundo fala isso e eu me sinto completamente desorientado, desconectado. Então, como é que funciona? Então, vem a Ayurveda aí para trazer essa alegria, porque para mim foi uma libertação também saber isso. Eu realmente não tinha fome de manhã. Isso tem a ver com a minha constituição, isso é muito individual, tá? É sempre bom a gente estar atento aí, para a gente ser muito assertivo, a gente fazer um olhar individualizado, um acompanhamento, saber quem é essa pessoa, qual fase da vida ela tá, onde ela mora, tá? Pra gente ser assertivo. Então, assim, cada um, nesse momento, vai olhar para as frutas da sua região, do lugar onde vive, né? Isso é a Ayurveda, né? Isso é a sabedoria dos antigos, isso é povos originários, isso é as nossas avós. Então, esse é o resgate que a gente fica feliz em fazer com a Ayurveda, assim, né? Tô falando por vocês aqui, mas acredito que vocês possam estar sentindo isso aí no coração também. Então, a distringência também é um lugar que vai contrapor com os alimentos da estação, que vem aí, que a gente vê nos mercados agora, né? Romã, que está chegando com tudo, o caju, para quem pode consumir o caju, quem tem aí perto. Então, traz essa capacidade, né, de esfriar o nosso sangue. E a erva doce é um alimento muito bom também agora para essa estação, que a gente pode comer como fatiadinho, temperado com azeite de oliva, colocar dentro dessa tapioca, porque não, né, no café da manhã, que a gente pode comer uma salada na hora do almoço. O coco é um alimento muito indicado para esse momento, e todas as versões do coco, né, o açúcar de coco, aí para quem consegue comprar um açúcar mais caro, né, mas um açúcar muito indicado, porque ele é levemente doce e ele vai estar contribuindo, então, para essa nossa temperatura corporal. O açúcar refinado, ele tem uma capacidade de nos aquecer mais, né? Então, não é isso que a gente quer nesse momento. Então, mesmo coco, fazer batidas de coco, né? Bater a polpa do coco com hortelã, com especiarias. Então, sempre trazer especiarias também para estar aí estimulando a nossa digestão. As especiarias têm esse lugar, né? Entre o medicamento e o alimento, né? Então, é um alimento com um poder muito forte, com um óleo essencial muito forte, né? Então, vai trazer esse lugar aí de estímulo para a nossa digestão, para o nosso fogo digestivo.
a gente precisa olhar para a individualidade, não é todo mundo que pode comer todas, mas num geral, né, que não tem contraindicação aqui, principalmente nessa nossa estação, é o coentro, o cominho, o cardamomo, o açafrão, né, para a gente colocar aí nos nossos preparados, no nosso leite matinal, são vários assuntos para a gente entrar, vamos indo, para não ficar muita informação aí para vocês também. Mas assim, voltando ali para o jejum, quem não sente fome de manhã, então o que essa pessoa vai fazer? A gente precisa privilegiar o almoço como a nossa refeição principal, tá? Então assim, eu preciso comer aquilo de manhã que eu tenha capacidade de digerir. Então se eu vou comer ali mesmo uma tapioca de manhã, não é para todo mundo fazer jejum, tá, gente? Não é sobre isso, a gente precisa olhar a individualidade. Algumas pessoas já estão aí nesse lugar de autoconhecimento, se sentindo bem, e cada um sabe das suas queixas, e aí é para isso que a gente precisa olhar, tá? Mas esse café da manhã, então, ele não pode prejudicar o almoço. Para quem aqui, que está aqui, e não sente essa fome do café da manhã, então, primeiro, assim, um tema de casa, gente, para amanhã já, assim, acordar, fazer a sua higiene, raspar a língua, né? Para quem já ouviu esse conceito aí da higiene, pode raspar com a colher, até com a própria escova de dente, ou um raspador de língua apropriado, mas a língua é esse estado interno da nossa digestão, então quanto mais a gente contribuir para essa limpeza, melhor, mas reparem, se conectem com essa língua, olha no espelho como é que ela está de manhã, se ela está branca, ela está grossa, isso, como é que está o interno, né, então vocês vão vendo assim, exagerei ontem, passei o final de semana aí com uns amigos que não comiam como eu como, e tu volta segunda-feira para casa e já sente aquela língua, então é muito rápido que o corpo responde, tanto para o ruim quanto para o bom, tá? Confiem nisso. Então sempre há tempo da gente estar melhorando, da gente estar mudando os hábitos, não é da noite para o dia que a gente vai mudar tudo, mas a gente vai iniciando pequenos e bons passos, e o corpo vai respondendo, e a gente vai indo em frente, vai se sentindo melhor, e quando vê, estou saudável, me sinto mais feliz comigo, e, bom, volta para o café da manhã. Amanhã, tema de casa, raspou a língua, fez as suas eliminações, o banho de manhã é muito recomendado, se for frio agora no verão, melhor ainda, ou um morninho mais pro frio, toma um banho de manhã, é uma recomendação, se não quer ainda, tudo bem, mas só para vocês já saberem que isso é uma recomendação. Por quê? Porque a gente rompe com sono, a gente traz mais disposição para o nosso dia, então é uma recomendação de saúde. Tomei uma água morna, vou me observar, eu tô com fome, ou eu só como porque eu preciso sair para trabalhar, ou eu só como porque dizem porque é a minha refeição, ou eu como porque eu tenho uma gastrite forte, quando eu como ela dá uma apaziguada. Observem, o que vocês estão sentindo depois de tomar essa água? Ela pode ser uma água em temperatura ambiente, pode ser uma água morna, pode ser um chá, para algumas pessoas vai ser bom, para quem está precisando de uma acidez, acender esse fogo digestivo, umas gotinhas de limão nessa água morna. Veja como vocês vão se sentir, se observem. Sei que horas cada um acorda, né? É interessante acordar o mais cedo possível para esse nosso sistema estar conectado, né? O ciclo circadiano aí, para quem está conectado com esse sistema, ou o nossa dinacharya, para quem já conhece aqui a Ayurveda, essa rotina diária de hábitos saudáveis. Então, assim, acordar cedo também é um bom hábito de saúde, né? Pensando em café da manhã e pensando na nossa saúde integral. Então, acordei, tomei minha água, vou me observar. Não tô com fome, não come ainda. Ou tomo um chá de gengibre, ou mastiga um gengibre, para quem pode, ou ainda mastiga um cardamomo, e vai observando. Agora eu tô com fome. Então, esses que não têm fome, podem ali 10 da manhã ver minha fome real. Pode comer uma fruta da estação, né? Para quem está com algum agravamento mais grave, a gente ainda nem recomenda fruta crua nesse momento, a gente ainda vai para uma frutinha cozida para recuperar o fogo digestivo quem está em tratamento, né? Mas quem aí está, num geral, assim, saudável, né? Então vai comer a fruta quando estiver com fome e vai se sentir bem com isso. Os sucos verdes também são muito recomendados para essa época, né? A nossa próxima tela ia ter essa imagem desses verdes todos que estão aí, vocês no mercado, nas feiras, vão ver o quanto está abundante todas essas couves, esses espinafres, essas alfaces, essas rúculas nesse momento, né? O repolho,
Então tem muito alimento resfriador de sangue nesse momento disponível. Então esses sucos verdes, né, que pode só bater uma laranja com uma folha de couve, e coado num saquinho de voal ou mesmo numa peneira, que a gente se digere, sem as fibras, né, te digere muito facilmente esse suco verde. Então ele dá um... eu sei quem aqui já experimentou tomar um suco verde em jejum e a energia que ele dá, né? Então, assim, ao invés de tu comer um panetone, né, às 10 da manhã, tomar um suco verde, não precisa nem dizer a diferença, né, que tu vai sentir no corpo. Mas são hábitos que a gente vai pegando esse paladar com o passar do tempo, né? A gente vai desejando isso. Então, é sobre a compra, né? O que a gente tem em casa, como é que tu vai disputar um suco verde com chocotone, né? Lógico que o chocotone é mais rápido, é mais prático, então como é que eu vou estar me cuidando? Então, assim, o suco verde é bom caminho, as frutas, para quem tem... E aí eu vou privilegiar o meu almoço, tá? Então pode ser que para algumas pessoas só essa fruta seja o suficiente, uma frutinha da manhã, e eu vou privilegiar. 11h30, já vai direto pro teu almoço. Já vai ali, a principal refeição do dia, come teu arroz, come tua... A gente poderia entrar no assunto almoço agora, mas, né, a gente não apetece tanto comer um feijão agora, caldoso agora no verão, né, então quem sabe um feijão mais, uma salada de feijão, ou os germinados, que a gente fala bastante, germinar lentilha, enfim, uma salada de quinoa, mornadinha, enfim, refeição principal, o almoço bem equilibrado. Para quem sente, gente, uma fome voraz, quem aí acorda e já entendeu que não é uma gastrite, é uma fome verdadeira, eu tenho uma fome verdadeira no almoço, eu tenho uma fome verdadeira no almoço, eu tenho muita fome. Quem aí habita esse lugar? Ninguém? Estamos tudo com os fogo digestivo. Ah, Marina, que bom. Então, Marina, assim, tu é aquela pessoa que já vai para esse café da manhã, então, que tu possa digerir ele, né? Então, assim, a gente trouxe receita para vocês, gente, nesse material que a gente vai entregar no final da aula. Receita do suco verde, receita de um leite de coco para a gente fazer com o coco marrom, esse que a gente compra no mercado, super fácil, que tu vai bater e vai coar, depois tu guarda esse recheio do coco para colocar num outro preparo e toma esse suco não, esse leite, entre aspas, né? Usa esse leite para preparar um mingau, ou comer com frutas, ou comer com uma granola, né? Ou a gente trouxe essa receita dessa aveia que vai dormir nesse leite, né? Que tu pode incluir uma chia, e pode ser preparado no dia anterior, então mais rápido ainda para quem precisa trabalhar depois. Ela fica, tudo isso, gente, precisa ter sabor, precisa ter gostoso, vocês precisam ter prazer para se alimentar, tá? Não é assim que uma alimentação saudável, ela vai ser sem graça, tá? Então a gente precisa trazer alegria, precisa trazer sabor, precisa trazer textura, sempre ser feliz comendo, tá? Com muita gratidão, muita felicidade, muito sabor. Então essa receitinha que vocês vão receber para um café da manhã aí, nada mais muito ideal para essa estação, é essa aveia que vai dormir nesse leite de coco ou num outro leite vegetal aí que tu goste, e que tu pode colocar especiarias, que tu pode colocar cardamomo para ajudar esse fogo digestivo, pode colocar frutinhas picadas por cima, né? Isso é um exemplo, né? Para quem tem muita fome, é a tapioca, realmente um pão integral, priorizar, né, esses alimentos integrais, para a gente estar se nutrindo desse alimento de todas as suas formas. Então, uma tapioca recheada com um patê de cenoura, com um patê de grão de bico. A gente trouxe uma receita também das panquequinhas legais de fazer no café da manhã, super proteicas, né, de lentilha rosa, de feijãozinho moyashi, aquele feijãozinho verde. Então, são várias opções para quem tem muita fome de manhã, que são poucas pessoas aqui, então nem vou me prender tanto em falar da muita fome, mas a gente traz aqui no material, tá, várias opções, doces e salgadas, para vocês ingerir no café da manhã para quem tem muita fome. Quem não tem, come mais leve, vai para o almoço. Os cogumelos também são muito bons para essa estação, são de fácil digestão, né? Aipo, vagem, abobrinha, fazer uma pastinha de abobrinha, deixa pronta,
para estar consumindo aí no café da manhã. Os feijões, esses feijões de mais fácil digestão, né? Mesmo o fradinho, as lentilhas, a rosa e moyashi, como eu falei, ou mesmo a marrom, para a gente consumir germinado, um bom... Eu não sei se vocês acompanharam os stories, eu ensinei o processo todo da germinação, é um bom alimento para esse momento. Para quem consegue digerir, né? Em primeiro lugar, a gente precisa estar digerindo, né? Para então... porque tu pode, assim... Eu como tudo saudável, eu como minha panqueca de manhã, de banana com ovo, e depois eu tomo meu whey protein, e depois eu vou molhar, e quem tem uma atividade física mais intensa vai conseguir digerir melhor muitas vezes, tá? Quem tem menos de atividade física vai ter uma digestão um pouco mais lenta. Então, por isso é importante acrescentar as especiarias, né? Para melhorar essa digestão. Então, a Ayurveda vai trazer também essas incompatibilidades que a gente pode estar fazendo aí, que sobrecarregam a digestão e dificultam. Então, é misturar leite com frutas, tá? Tem pessoas que já estão com uma dificuldade digestiva e ainda vão diariamente tomar leite e fruta de manhã. Não é que faça mal, mas é uma combinação diária que não contribui para a tua melhor digestão. Tá? Então, a gente come separado, come o ovo num momento e come a fruta em outro momento. O leite, a gente separa, tá? O leite é um alimento muito bem-vindo para a Ayurveda, sim, para quem consegue digerir. A gente vê aí a Índia falando do chai masala, né, ou desse leite medicado, então nada mais é do que um leite que foi medicado com especiarias para a gente absorver melhor ele, né, conseguir digerir melhor ele. Então, a gente vai colocar especiarias nesse leite. O leite tem essa capacidade de não nos aquecer. Então, é um bom alimento também para o verão. Gente, os alimentos da estação, né, são mais baratos, mais resistentes, tem menos produto químico. Por mais que tu não compre orgânico, que tu vá na feira, sempre vai ser esse alimento mais barato, né? E com essa concentração aí da estação. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do que é interessante reduzir, e depois a gente fala o que a gente vai priorizar, tá? No verão aí, com esse olhar do café da manhã. Então, alimentos picantes, tá? Quem tá aí super animado comendo uma guacamole picante todo dia, a guacamole é incrível, o abacate é um alimento, uma gordura maravilhosa, mas assim, evitar esse excesso de picância, tá? Como é que a gente vai equilibrar, então, esse fogo digestivo, estimular, sem causar essa gastrite, sem causar esse calor interno? São as especiarias, no geral, assim, aquilo que eu falei lá, cominho, coentro, açafrão, cardamomo, tá? Do que exatamente a pimenta. Para algumas pessoas, até o gengibre vai ser muito quente agora no verão, então tem que observar, tá? O café, como eu falei, é um alimento que resseca, não vai contribuir para uma boa sensação agora no verão. Tenta deixar ele um pouquinho de lado agora, ou toma menos, ou toma mais chafé, o café preto, né? Toma com cardamomo. O cardamomo é um antídoto para o café, dentro dessa visão da Ayurveda. Ele ajuda a gente a digerir melhor. Faz ele mais diluído, mais aguadinho. Não tem outras opções, tem cevada solúvel, torrada e moída com esse gostinho, tem o chai, tem muita gente que não gosta do sabor da cevada, hoje tem até café da semente do açaí, tem muitas opções, porque tomar o café da manhã, o café preto, é um hábito, né? É um hábito diário, mas assim, tu tá dormindo bem? Tem dor de cabeça? A gente precisa olhar para isso, essas relações, né? Não, eu adoro café, não abro mão do meu café. Mas eu não durmo bem, eu tenho dor de cabeça. Então, a gente precisa olhar para isso. É um hábito que não está te trazendo bons lugares na tua vida, né? Então, tentar aí, trazer chás, trazer substituto para esse hábito. Tornar não vou chamar o café de mau hábito, porque ele não é, tá? Ele faz bem para alguns biotipos, inclusive para o CAFA, que tem essa tendência mais lenta. Ele é melhor para um CAFA, mas para um PITA, que tem esse fogo interno, que adora um café, tem que ter um cuidado, tomar de repente uma vez por dia só, seja melhor, tá? Então, alimentos muito ácidos, agora no verão e no café da manhã, aquele suco de laranja que está sempre na mesa, a gente não está na estação da laranja agora. Então, assim, eventualmente, descascar uma laranja maravilhosa,
com certeza isso não vai te fazer mal, mas todo dia de manhã, aquele suco pasteurizado de laranja na mesa, principalmente para quem tem esse fogo, esse pita, né, que tem esse fogo como constituição, não vai contribuir para a tua saúde. Aí vem irritações na pele, né, tá com esse agravamento de pita, então. E basta a gente voltar o olhar para a estação. Tem laranja agora disponível na árvore aí? Não tem, gente, não tem laranja agora. Então não é o alimento para a gente se lavar comendo, né? Então a gente tem a melancia, a gente tem o melão, a gente tem as uvas, tem os pêssegos. Alimentos fermentados também são alimentos que vão agravar esse nosso calor interno agora no verão. Mesmo a kombucha é um alimento super saudável, com uma acidez, né? Então, assim, não tomar kombucha todos os dias agora no verão. Toma aí mais de vez em quando para não agravar esse fogo interno. Se tu tá sem queixas, tá tudo bem, segue o que tu tá fazendo. Mas se tu tá com queixas, com questões, a gente precisa olhar para isso. Observa, vê o que tu tá fazendo aí. Mesmo o álcool, né? O álcool vai para um lugar também que ele é, principalmente o vinho tinto agora no verão, ele é bem irritante, assim, ele traz esse calor interno. Então, se for consumir álcool, que seja, né, aquela cervejinha na beira da praia, né? Geladinha, que delícia, com um peixinho frito ainda, então, assim, fritura, então tu tá trazendo só dificuldade para a digestão, aquela fritura e a bebida gelada. É algo eventual, tá tudo bem, mas assim, eu passei todos os dias do meu verão assim, das minhas férias, eu vou chegar ali em março, possivelmente com um agravamento, né? Me contem depois, quem tá aí fazendo esse hábito todo dia. Trazer, talvez, uma cerveja mais artesanal, talvez não tomar mais tão gelado, e evitar a fritura quando possível, né? Não tem nada proibido para a Ayurveda, tá, gente? Nada é proibido, a gente só precisa digerir aquilo que a gente ingere, tá? Entendido isso? Sim, laticínios muito pesados, então mesmo para quem tem essa fomezona aí de manhã, comer um gorgonzola, são queijos muito fermentados aí, não são muito interessantes para essa nossa estação aí do verão. Carne vermelha, frutos do mar, puxa, eu passei todas as minhas férias comendo camarão, que né, aquela combinação perfeita, cervejinho, o camarão à beira da praia, o fruto do mar, ele tem essa potência de esquentar, a gema do ovo também. Então, não que não seja a nossa prioridade nessa estação quente, né? Mesmo a carne vermelha, né? Então, priorizar aí os peixes de água doce, de preferência, para a gente trazer essa doçura e esse resfriamento interno. As carnes brancas, para quem consome carne, né? São mais indicadas. E mesmo o mel também é um alimento maravilhoso, né? Mas que agora, nessa estação, a gente usa, então, para quando a gente precisa, a gente me resfriei, não estou com a minha imunidade boa, eu preciso secar meu catarro, porque o mel, ele é secante, ele nos aquece internamente, então que seja usado pontualmente, mas não para todo dia passar no pão pela manhã, como uma super alternativa aí para o verão. Prioriza a geleia, uma geleia, se for caseira, sem açúcar, perfeito, mas se for artesanal, com açúcar demerara, melhor, mas assim, priorizar, então, um outro doce do que o mel nesse momento. Sem falar em junk food, né, gente, que em comida pesada, em comida muito industrializada, muito congelada, isso não vai ser bom em nenhuma estação, né. Vamos escrevendo as dúvidas aí, para a gente seguir o nosso raciocínio. Tá? Então, sugestões aí do café da manhã doce para quem tem esse paladar, né? A gente falou das frutas, falou desse pudinzinho com leite vegetal, falou dos leites vegetais, essa panqueca de aveia. A panqueca de aveia é muito simples. Tu pode simplesmente misturar a aveia com água e colocar ali as especiarias, ou se quiser para o salgado, coloca açafrão e coloca orégano. Faz uma misturinha, ela fica como uma melequinha, assim, essa aveia com água, uma melequinha, tu coloca numa frigideira antiaderente, é importante que seja antiaderente, até ela criar uma casquinha e virar uma panqueca que tu consiga virar, não mexe ela enquanto cozinha, tu só vai conseguir virar ela depois que ela craquelar, né, que ela fizer uma crostinha. Então, uma panquequinha aí para substituir o pão,
Pegaram a receita, é muito simples, tá? A gente tem aí na Bume, a gente já publicou várias vezes essa receita. Então, uma panquequinha para substituir um pão, para sair um pouco, principalmente do pão branco, né? Ou revezar com esse pão integral, essas panquequinhas de aveia são muito boas. Coloca ali uma pastinha de tofu por cima, uma pastinha de cenoura. Botou a receitinha de cenoura, do patê de cenoura para vocês, tá? Ou mesmo pão sem fermentação, o pão chapati, a gente já publicou várias vezes aqui na Bume. É um pãozinho sem fermento, um pãozinho de fácil digestão, para colocar ali os recheios dentro, tanto doce quanto salgado. As tapiocas são ótimas também para essa estação, é bom que a gente inclua sementes para estar trazendo fibras, né, para a gente digerir melhor, para o intestino estar funcionando, contribuir para o funcionamento intestinal, né. Então, com essa tapioca, o queijo, que seja, então, os queijos mais brancos, né, os queijos com uma fermentação menor, e porque ele vai ter menos acidez, ele vai ter aquela doçura leve que a gente falou, tá? O pãozinho de abóbora, a gente também vai dar, trouxe para vocês aqui no e-book essa receitinha de pão de abóbora, que é fácil, né? Feita com esse purezinho de abóbora da estação. Tu vai colocar ali polvilho doce, polvilho azedo, tu pode fazer bolinhas, deixar congelado, pode botar na torradeira elétrica, pode botar no forno, para um lanche da tarde, para um café da manhã, coloca pastinhas, coloca até geleia, uma delícia. Os chás, que são nossos grandes companheiros aí, né, amargos, que seja melhor, né, entrar nessa estação chás amargos, nesse lugar de contribuir para nossa temperatura. Se a gente não consegue tomar um chá amargo nesse lugar, então a gente pode tomar uma infusão fria, deixa essa erva dentro da tua garrafinha, para ela passar essas propriedades para a água, ou faz o chá, deixa esfriar para tu tomar, para não precisar tomar quente, tá? As sementinhas são bem-vindas, só não excesso de oleosidade, com pasta de amendoim, castanhas em excesso nessa estação, comer um pouco, comer de vez em quando tá tudo bem, é sobre todos os dias comer pasta de amendoim, é um alimento muito oleoso, que vai trazer esse esquentamento interno para a gente, vai trazer oleosidade para a pele, para o cabelo, e esse agravamento aí de Pitta Vata, né, de Pitta Dosha. Estamos já a 1 hora. Bom, gente, quero trazer mais algumas coisas. A gente trouxe para vocês também no material uma lista de compras para o verão, para contribuir aí para o entendimento de vocês, as receitas, tá? Sobre hidratação ainda, né, para a gente não deixar de consumir sucos da estação, né, sucos, pode colocar hortelã, que vai ser uma erva maravilhosa para nos esfriar, um abacaxi com hortelã, uma melancia com gengibre hortelã, infusão fria, uma limonada, não todo dia ela, né, para não trazer muita acidez para o corpo, mas que tu coloca então um cardamomo, um hortelã, água de coco maravilhosa, as vitaminas de coco, né, hibisco também, uma flor ótima para essa estação, para a gente tomar chá, dente de leão, todas essas ervas amargas, os chá verdes também são estimulantes nesse momento, são adstringentes, né, capim-santo, erva doce, camomila, as folhas de coentro, deixar infusão na água, as águas aromatizadas, são todas resfriantes, o jasmim também é resfriante. Tudo isso vai estar contribuindo, né, os hortissucos que a gente chama, né, misturar fruta com algum legume da estação, né, um pepino que está na estação agora, com uma hortelã e uma água de coco e uma couve, isso vai ser um suco super nutritivo. O que mais? Eu mostrei para vocês a foto desses alimentos da estação, só para dar uma inspirada. Para ficar na imagem assim, né? Essa vagem, essa abobrinha, esse pepino. E não pensar em comida só, em comida não, em vegetais só no almoço. A gente pode pensar nesses vegetais no café da manhã, para quem tem essa fome mais forte. O tofu, super alimento, só para vocês ficarem com essa imagem dos alimentos da estação. Gente, está fazendo sentido?
Tudo bem aí? Vamos então indo para a parte final. Falei dos grãos, né, como formas de estar jantando e almoçando, né, como uma forma melhor de consumir grãos nessa estação mais quente. Macarrãozinho de arroz, um tabule de lentilha, um tabule de quinoa, né, o açaí aí, tão delicioso comer no verão açaí, mas esses nossos açaís aí tão açucarados, né, ainda com leite em pó e com farinha de amendoim por cima, tudo muito oleoso, tudo assim delicioso, parece que refresca. No momento traz essa sensação, mas a longo prazo, né, é muito açucarado, é muito oleoso, todos esses complementos. Então aí que a gente possa comprar uma polpa de açaí, e que é essa fruta incrível, né, e bater em casa, quem sabe com uma banana bem madura, bem doce, né, com especiarias para tomar então essa vitamina de açaí, ou bater as frutas para um eventual sorvete, né, que é tão gostoso, que a gente foi, acho que muitos de nós, ou todos aqui criados comendo sorvete, né, então que a gente possa, essas bananas, que a gente congele essas bananas, ou esses morangos, ou mesmo a melancia, a gente liquidifique ou processe essas frutas para consumir de forma geladinha, para trazer essa refrescância, que é algo que vai estar sendo natural, que é da estação, e é algo eventual, né, não é para a gente estar consumindo todo dia e não contribuindo para o fogo digestivo. Mas fica esse olhar e esse cuidado para vocês se observarem, né, estarem conectados aí, como que está esse fogo digestivo, e como que vocês vão lidar melhor com essa estação tão quente, com esses alimentos que têm a capacidade de nos resfriar ou de nos esquentar, basicamente isso. Gente, gostaram das dicas do café da manhã? Fiquem até o final para receber o material. Isso, minha mãe, interajam para saber se está fazendo sentido. A gente sempre vai precisar olhar a individualidade, né? Como eu já falei, quem é essa pessoa, o que ela está sentindo, que queixas ela tem. É assim que a gente começa um acompanhamento de Ayurveda, né? Sobre as queixas, o que tu tá aí, eu não estou dormindo bem, eu não estou digerindo bem, o meu intestino não está funcionando, eu tenho muito cansaço, tenho muito inchaço, ou não tenho queixas, tá tudo bem, mas um acompanhamento de Ayurveda, ele sempre vai começar nesse lugar, e a gente vai olhar, então, para essa individualidade, para essa idade, para esse lugar onde mora, e vai, então, fazer um desenho de um acompanhamento individualizado. Então, trazendo um pouquinho como que esse nosso... Como é que é um atendimento de Ayurveda, como é que é um acompanhamento, né? A gente pode, gente, então, trazer todos esses cuidados para já, para a nossa vida, ou mais a longo prazo, mas o que a gente está fazendo agora? Que bons hábitos a gente está fazendo para construir esse futuro, né, esse presente e esse futuro de saúde. Então, assim, cuidar da nossa saúde é urgente. Não sei o que vocês estão sentindo aí, se ficou claro que é aquilo, né, a gente vai colher o que a gente vai plantar. Então, o que a gente está plantando, que alimento a gente está dando para o nosso corpo? A gente trouxe aqui bastante informação, mas como é que isso ficou reverberando aí em vocês? Ficou claro que se cuidar, se observar, é uma urgência, né? É algo que só a gente pode fazer pela gente, né? Não ficar esperando pelo que o médico vai falar, o que a minha vizinha vai dizer. É sobre atitudes nossas, né? Se empoderar desse lugar que a gente pode trazer para a nossa vida, sobre nosso autocuidado, sobre as nossas decisões, sobre se conectar com a estação, os horários do dia e da noite, e trazer saúde para esse corpo, trazer disposição, trazer uma vida aí com menos medicamento, com menos custo, investimento em medicamento e mais investimento em saúde. A gente tem essa opção, a escolha é nossa, né? E tem essa medicina aí que vem com essa sabedoria tão simplificada, que nos traz esse lugar de que a gente pode fazer isso pela gente. Então, ela traz essa liberdade, traz esse empoderamento. Sou suspeita para falar, mas estou aí, né, com o ovário policístico. Eu fui recentemente no endócrino, né, para saber como é que estava a questão do ovário, como é que estava a minha tireoide, e ela, eu te recomendaria uma alimentação saudável, eu te recomendaria não comer açúcar, não comer pão refinado todos os dias. Então, assim,
sem saber, né, a Ayurveda me trouxe esse lugar, e eu jamais te recomendaria hoje medicamento, tu não tem nenhum sintoma, tu tem o teu ciclo menstrual regulado, que é um efeito, né, dificuldade para engravidar, um ciclo menstrual desregulado, e tudo isso eu não tenho mais sintoma nenhum, porque eu entendo, né, dentro dessa visão de terapeuta Ayurveda, que o meu agravamento de Kapha foi organizado. E eu não tenho nenhum sintoma, não tenho mais queixa sobre isso. A vida não é perfeita, né, gente? A gente está sempre querendo aí, o corpo material, né? A gente tem questões, mas a gente sabe como se cuidar, a gente aprende a se cuidar e está reduzindo aí os danos. Então, como que a gente faz para se tratar com a Ayurveda, né? A gente pode ir para a Índia fazer um tratamento aí, uma imersão lá, né? Ir para uma clínica de Ayurveda, isso custa bem caro, né? Hoje em dia aí, pegar um avião, ir para lá, um atendimento assim, custa uns 15 mil reais para ficar lá hospedado, e a gente volta depois para casa, né, e volta muito bem, mas e o que faz em casa daí, né, a gente fica uma realidade distante se a gente não tem um acompanhamento quando volta para casa. Então, essa é uma forma da gente se tratar com a Ayurveda hoje, uma das formas é indo para a Índia, outra forma é a gente se conectar com clínicas de Ayurveda aqui no Brasil, tem várias, né, também ficar hospedado, ou então fazer um retiro de Ayurveda, né, e ficar lá experimentando essa rotina, e entendendo que a alimentação é essa, e se auto-observando, depois volta para casa, e como é que tu te organiza, né. Então, o que a gente propõe aqui, dentro do nosso atendimento, é algo que é possível, porque a gente quer justo que seja acessível e possível, né, para as pessoas aqui no Brasil praticarem Ayurveda, que não precise ir para a Índia, que não precise adorar deuses hindu, que cada um tenha a sua conexão, né, a sua espiritualidade, não é sobre isso. A gente, numa consulta, né, de Ayurveda, que custa aí 300 a 500 reais, no mínimo, né, que sempre é uma consulta que não é assim de uma hora que tu vai dizer a tua queixa e tu recebe uma prescrição de uma dieta ou uma fórmula, e é isso um atendimento de Ayurveda. Até pode ter profissionais atuando dessa forma, mas não é assim que se aplica a Ayurveda, tá? A Ayurveda sempre vai ser um atendimento aprofundado, né, com uma anamnese muito detalhada, que vocês precisam responder, né, a gente precisa ver aí a língua de vocês, as unhas, e ver que corpo é esse, que biotipo é esse, e então realmente, o que vocês recebem não é uma prescrição rápida, né, é uma orientação que vem para ficar, é algo que a gente vai começando a botar em prática, obviamente, a partir de amanhã, quando vocês começarem a tomar uma água morna e se observar, a gente já está em Ayurveda, né, mas tem muito a desmembrar ainda, né, dentro da individualidade. Então, é uma orientação que a gente traz que vem para ficar, tá? É a longo prazo, não é sobre emagrecer no verão, não é sobre uma dieta pontual, é algo sobre o teu biotipo, sobre quem tu é. Então, que aos poucos tu vai organizando esses aspectos da vida. Então, o nosso programa, a gente já falando aqui um pouquinho para vocês conhecerem, e a gente já vai para as perguntas, se vocês quiserem ir colocando já perguntas ali no chat, ou levantar a mão, a gente vai abrir para vocês falarem, a gente trocar aqui esse conhecimento, né, esclarecer as dúvidas. Então, assim, não basta saber o dosha, às vezes não vai bastar pegar informações no blog, na internet. Tem gente que consegue fazer esse caminho sobre livros e conseguir estudar e fazer o seu tratamento sozinho, vamos dizer assim, né? Mas às vezes não é suficiente, e aí a pessoa colhe um benefício muito temporário, não vê o resultado esperado, fica achando que é uma medicina que não funciona, que não tem nada a ver, porque realmente é algo muito profundo, que vai lá olhar a tua queixa na profundidade, vai lidar com a raiz da tua questão. Então, se tu ficar nesse lugar de blog e teste do dosha, tu realmente não vai sair do chão. Então, a gente, obviamente, vai recomendar um acompanhamento, e o que a gente oferece aqui na Bumi não é uma consulta, não é um curso online, é um programa de acompanhamento, tá?
um programa de acompanhamento de 3 meses, onde a gente fica com vocês, assim, a gente é uma equipe de terapeutas aqui, não é só eu que atendo, a gente trabalha em equipe, cada terapeuta dentro da sua especialidade, e a gente faz, então, essa análise desse indivíduo, né, sobre esse olhar multidisciplinar, a gente constrói, então, essa orientação dentro dessa visão, e a gente acompanha a pessoa por 3 meses, porque é um tempo onde a gente consegue fazer mudanças de hábito, e isso eu acho que é um dos grandes sucessos aqui do nosso programa, que tem 1 ano já, né, com quase 100 pacientes atendidas, vocês viram o depoimento ali no início, é porque a gente conduz vocês a fazer as mudanças em casa, então vocês estão em casa sendo conduzidas pela gente e amparadas, né, e apoiadas para fazer isso na própria casa, então isso é uma coisa que fica, tá, então vocês já estão em casa, vocês recebem ainda aqui da gente, da Blume, uma box com todos os, vai as massalas do dosha, vai o raspador de língua, vai o kit especiarias, vai um óleo essencial, vai um óleo para cozinha, vai uma box aí que chega na casa de vocês, então essa box, junto com as nossas orientações, os legumes da estação, que vocês vão tomar as frutas da estação, eu já dei o passo na Ayurveda, né, eu já estou, né, e com esse acompanhamento ainda via o WhatsApp, que a gente fica com vocês também, junto, de perto, de mão dada, é tipo, olha aqui, Dani, a foto do meu prato, o que tu acha que eu posso mudar? A gente fica junto, né, então, realmente, gente, eu sou suspeita para falar, mas vocês não encontram nenhum acompanhamento igual aqui no Brasil, tá? É muito lindo ver você se transformando, é realmente muito gratificante aqui pra gente, e já deixo aí o convite para quem já sente que agora é a hora de dar esse passo, né, se aproximar dessa medicina tradicional, que é libertadora, que é simples e que organiza a nossa vida e a nossa saúde. Eu já deixo esse convite, ele é de início imediato, tá? A gente tem poucas vagas, né, para o atendimento ser muito individualizado, a gente já tem algumas vagas preenchidas, então a gente tem 4 vagas ainda, hoje para serem, hoje não, que amanhã a gente encerra esse valor promocional, inclusive, que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Então, vocês recebem todo esse amparo com as receitas, com os e-books, né? Todo esse material sobe para uma plataforma que vocês, de apoio, né? Não é que precisa usar, o foco é o atendimento individualizado, mas todo esse material sobe para uma plataforma, está lá organizado para vocês acessarem quando quiserem. Tem os e-books, tem as videoaulas que ensinam a fazer essas receitas. Em paralelo a esse atendimento individual, a gente montou, assim, esse lugar dos workshops com as especialistas, terapeutas especialistas, que eles duram o ano todo. Então, uma vez por mês, a gente se encontra no grupo, aos sábados pela manhã, para falar de assuntos que são como pilares que vão sustentar a caminhada individual de vocês. Que então vem, assim, a Catherine falar sobre saúde da mulher, sobre as nossas fases da lua, sobre a nossa melhor idade, essa nossa conexão com a lua, estando na menopausa ou não, como é que a gente se organiza nesse lugar. É um workshop muito maravilhoso. O primeiro vai acontecer agora, dia 17 de fevereiro, o primeiro workshop, vem a Vivi falar sobre astrologia védica. Cada uma de vocês vai trazer vai preencher também, assim, um questionário, e ela vai trazer a leitura e vai explicar isso no workshop sobre astrologia védica. Então, são todos os workshops que vão apoiando essa caminhada individual, e a gente se mantém nesse lugar, né, de coerência com aquilo que a gente está vivendo. A Clarissa está morando lá em Bali, faz o workshop de lá, trazendo sobre espiritualidade, cada uma dentro da sua crença, da sua forma, mas trazendo a importância da gente conectar esse lugar da espiritualidade diária, né, porque a Ayurveda vai trazer esse lugar da espiritualidade como um lugar de saúde, a gente precisa dessa conexão espiritual, dessa conexão superior, para a gente se sentir apoiado e fortalecido, né. Então, como que cada um vai fazer na sua casa? Então, a Clarissa conduz um workshop incrível. Então, gente, tudo isso maravilhoso, incluído, sou suspeita para falar, mas isso, é demais, e isso tudo custa R$ 3.500, tá? A partir de amanhã, a gente está com valor promocional agora, a partir de amanhã, à meia-noite, isso vai
fica esse valor de 3.500, mas a gente está essa semana, então, fazendo essa mentoria de verão e trazendo essa oferta aqui para vocês, desse desconto enorme, e tudo isso pode ser parcelado, tá? Então, pode ser pago à vista por 1.800 à vista. Eu tenho parcelamento, que pode ser via boleto ou cartão, pode ser pago em até 12 vezes, ou menos, conforme for bom aí para cada um de vocês, mas o importante é que esse valor do parcelamento, né, que a gente gasta muito facilmente aí, né, são 12 parcelas de 179. É um valor que a gente gasta aí facilmente em medicamento, em coisas que não nos trazem saúde. Então, é sobre investir mesmo em si, né, é esse valor que tu fica com esse acesso a todos esses workshops, ao atendimento individualizado, à box, ao acompanhamento, e é uma virada de chave mesmo na vida. Então, gente, fica o convite sincero para vocês virem para o lado de cá e poder ser atendido por essa equipe de terapeutas, tá? E a gente dá esse passo aí rumo à melhor versão de vocês, a saúde real, a se sentir bem, a sentir que está digerindo bem, e que isso seja duradouro, né? Não é algo assim, uma dieta que só vem para me fazer um detox, é algo que vem para ficar, tá? Fico esse desejo sincero aí para vocês. Gente, tem mais uma... eu vou pedir para a equipe colocar aqui no chat os dados, porque a gente tem 2 vagas, tá? A gente tinha 3, uma foi preenchida, para quem prefere, né, pagar com desconto no Pix, também pode ser pago. Quem tem essa condição e prefere essa condição do desconto, a equipe, se puder botar o link aqui de compra no chat. Então, no Pix pode ser vendida 1.600, tá? Então, é 1.800 à vista, 1.600 no Pix, ou no parcelamento, como ficar mais agradável aí para vocês, mais possível, né? E essas 2 vagas que a gente tem, para a gente incentivar, assim, esse passo para a saúde, gente, para além da box, vocês ainda vão receber o saquinho de voal, que é esse saquinho para coar o suco verde, coar o leite vegetal, e um avental aqui da Bume, que antes ainda da gente ser uma empresa de especiarias aqui, a gente já foi uma fábrica de aventais em função da gastronomia. Então, isso, gente, não quero me prolongar mais para a gente responder as dúvidas, eu vou olhar o chat, mas quem já quiser levantando a mão para falar, para a gente finalizar esses esclarecimentos sobre dieta e café da manhã, fiquem à vontade aí para levantar a mão e a gente ir para os detalhes finais aí do nosso encontro. Ainda antes disso, queria agradecer muito, muito a presença de cada um de vocês e a atenção aí, e que o recado tenha chegado aí de saúde no coração de cada um de vocês. Esse é o meu desejo mais profundo. E sigamos em saúde em Ayurveda. Mércia, desculpa, que lindo nome. Oi, tudo bem? Tudo bem. Pode falar. Então, a minha dúvida é assim, a questão da mudança. Tem muitas mudanças. Quando a gente começa uma alimentação baseada na Ayurveda, a gente está de um determinado jeito. O biotipo nosso está gravado, isso ou aquilo e tal. Aí a gente começa a fazer e tem algum tipo de equilíbrio. Aí tem que mudar o que está comendo. Aí depois muda a estação. Além disso, muda a vida da gente. Nem sempre a vida da gente é sempre igual. Tem épocas que temos problemas graves, outra época não temos nada, graças a Deus. Enfim. Então, eu tenho esta dificuldade. Porque se eu começo a fazer um atendimento com vocês, eu estou agora num momento até muito legal da minha vida, ainda bem. Está tudo ótimo. Aí daqui a pouco vai aparecer algum problema, porque sempre aparece. Ou meu, ou da família, ou da vida, de uma maneira geral, do país, enfim, muitas coisas.
E aí a gente faz por um tempo. Aí depois que termina este tempo, eu me sinto, porque eu já tentei fazer isso, né? Eu me sinto assim, tipo abandonada, porque e agora? Este assunto nunca apareceu. Essa situação é uma situação nova. Por mais que eu tenha senso crítico, que eu seja uma pessoa que sempre pesquisa as coisas e tenta entender antes de fazer, é muita mudança. Além de muita mudança, é muito nome em outra língua. Cada vez que eu começo a ler uma coisa de alimentação ayurvédica, aí tem lá no meio o dosha, não sei o que. O que é mesmo dosha? Não sei o que do vata. O que é mesmo vata? É uma leitura truncada. Porque todas as pessoas, pelo menos as que eu conheci até hoje, se recusam terminantemente a traduzir esses nomes. Veja, vivemos no Brasil. Nós não vamos receber uma box da Manjari, a gente vai receber uma caixa. Então, a gente tem que ficar lidando este tempo todo, talvez por eu ser mais velha, eu tenha dificuldade, pode ser que os jovens não tenham essa dificuldade, mas eu tenho essas duas dificuldades, com a nomenclatura de outras línguas e com essas mudanças, né? Não sei o que fazer com isso. Então, me sinto insegura de fazer o programa, é isso. Mércia, muito bom, muito, muito bom. Agradeço muito, muito, muito a tua sinceridade, a tua coragem de vir aqui falar sem as tuas inseguranças e acolho. Acho que isso é uma verdade. A gente fala desse lugar aí do empoderamento da nossa cultura, né, povos originários, e tem toda essa americanização aí, né, na nossa raiz, né, e enfim, eu falando até do meu lugar, eu vivi tantos anos nessa cultura americanizada sobre mim, né, do modo que eu vivi. Então, realmente, Sim. quando eu me abri para essa cultura que vem de um outro lado do mundo, e tudo é muito diferente, mas eu vou falar também do meu lugar aqui, eu tenho uma vivência com povos originários aqui do nosso país, e quando eu fui para a Índia, eu consegui fazer essa conexão lá, porque eu também fui lá, não fui lá no Taj Mahal, fazer um movimento muito turístico, assim, eu fui em lugares originários lá também. Então eu consegui, nossa, é o nosso mesmo indígena, eu consegui enxergar esses povos originários que existem em todo o mundo, né? Então é isso, a gente às vezes usa esses termos porque para nós já está mais comum, mas nada mais e sempre vai ser essa tradução para o lugar que tu vive, para o que tu está vivendo. A Ayurveda não é sobre ser indiano, sobre comer curry, sobre adorar deuses hindus. E peço desculpas se em algum momento eu passei essa imagem, porque não é sobre isso. A Ayurveda no Brasil a nossa, povos originários, tá? Essa é a tradução. A nossa cultura que foi tão desprezada, né? A gente não conseguiu conectar com a nossa cultura aqui, os povos originários, e juntando com essa sabedoria de lá, eu entendo para mim, Daniela, e até para mim é a mesma coisa, tá? Porque eu consegui chegar nesse entendimento, até porque com essa conexão que eu fiz aqui com esse povo originário daqui, e eu demorei para me abrir para lá, e quando eu consegui enxergar que era uma mesma coisa, foi onde eu me acalmei. Então, eu compactuo muito da tua fala, de coração, sobre mudanças, perfeito, a gente está sempre em mudanças, as estações estão sempre mudando, e justo a gente precisa de uma adaptação, né? A gente não pode comer igual o ano inteiro, a gente não pode comer tomate o ano inteiro. A gente até pode, mas para onde que vai nos levar comer tomate o ano todo, e laranja o ano todo, e suco de laranja o ano todo, e vinho tinto o ano todo? Então, a gente precisa minimamente fazer adaptações. E quando tu tá mais organizada, assim, com todo esse teu sistema, as mudanças são muito sutis e muito pequenas, e é sobre tu ir na feira e comprar o alimento da estação, se tu já tá ok, né? Eu faço. Já. Então, tu já tá trazendo, Mércia, tu já tá nesse lugar de autocuidado, de autoconhecimento, e tá te sentindo bem. Então, assim, é sobre as tuas queixas. Se tu não tem queixas, segue fazendo o que tu tá fazendo. Não, é sobre eu tenho queixas. É sobre a tua autonomia, é sobre autoconhecimento e tudo, e realmente estar conectada contigo e com esse entorno. Então,
é fácil, é rápido, é um exercício diário, a vida ela não é super simples, né? A gente tem um esforço diário aí para a gente estar feliz, né? É muito mais fácil ficar no sofá. Não, a gente precisa fazer um esforço para levantar do sofá e plantar, né? Então, é sobre o esforço diário, com certeza, e a gente está aqui para se apoiar, por isso também esses encontros, esses workshops, eles servem para a gente, para o conhecimento ficar claro em um ano inteiro, se a gente se encontrando, a gente vai desmistificando e vai trocando essas falas entre nós, homens, mulheres, e forma esse grupo, e essas trocas que nos apoiam, e a gente vê que estamos todos na mesma luta. Estamos juntos, sim, as tuas dúvidas são as minhas e a gente está junto, construindo. Então, seja bem-vinda, sim, a gente pode conversar no privado também, se tu tiver mais alguma dúvida, eu fico disponível. Seja bem-vinda mesmo, seja bem-vinda mais uma vez. Ok. Alguém mais gostaria de trazer uma fala? Dúvidas, gente, fiquem bem à vontade, sem vergonha de perguntar, de trazer, se não ficou claro algum conhecimento. Eu vou para o chat, então, se ninguém vai abrir o microfone. Eu não vi dúvidas acontecendo aqui enquanto eu falava, só sobre o leite, né? Que o leite, então, ele vem desse lugar dele ser um alimento levemente doce. Ele não tem acidez. Então, ele é um alimento, sim, bom para a gente consumir agora no verão, dessa forma medicada, melhor, né? Coloca canela, coloca cardamomo. Que os derivados do leite também para consumir agora sejam esses mais frescos, né? Não tão azedos. Então, essa seria a indicação sobre o leite. E claro, né, que o leite, quanto mais fresco, né, um leite que a Ayurveda vai falar, ou trazendo de novo o que é a nossa avó, e aí os povos originários, é um leite fresco, né, gente, é um leite quanto possível, né, se for o do mercado, que seja do saquinho, que seja o da garrafinha, que seja um leite fresco, um leite mais vivo possível, né, se a gente tiver a oportunidade de comprar um leite aí direto de uma vaca feliz, de alguém que produza, melhor ainda, é um alimento mais nutridor, mas que você possa digerir esse alimento, né. O Rori disse que come até as panelas no almoço. Rori, se tu tá bem com a tua digestão, sentindo que tu não tem... O Rori tá aí ainda? Que a tua digestão tá bem, que tu não tem outras queixas, né? Porque a gente pode olhar, às vezes, como eu falei, que esse fogo digestivo pode estar quase indo para uma queimação, né? Então, existe essa organização do fogo digestivo para a gente ter a fome certa, entre aspas, nas horas certas, né? Então, a gente, é legal, é interessante ter uma fome suave pela manhã, pelo menos uma fome suave, a ausência de fome absoluta de manhã não é um bom estado de saúde, então a gente precisa provocar, e a Ayurveda tem medicamentos, tem fórmulas que a gente pode entrar também, se a gente não consegue, a partir de toda a organização da rotina, ainda assim trazer essa fome para de manhã, então a gente precisa sim entrar com fórmulas, ou mesmo tu mastigar um gengibre, tomar um chá de gengibre, já pode trazer essa fome para de manhã. Mas, se tu tem essa fome muito forte em todas as refeições, tem que dar Não, eu estava falando outra coisa, estava falando me perdi aqui, lendo o chat ao mesmo tempo. A fome certa nas horas certas, né? Então, assim, o ideal, assim, o fogo digestivo ideal é uma fome de manhã razoável, a fome mais intensa do dia na hora do almoço, e de noite também uma fome, mas mais amena, assim. Não tão forte quanto a do almoço, né? Sobre leituras, gente, isso a gente indica, assim, dentro do nosso programa, né, leituras e também alguns PDFs e o material a gente tem também parceria, que a gente vai sugerir muitos fornecedores, né, de tanto sugerir, a gente pediu, então, cupons de desconto para esses fornecedores, então a gente tem hoje toda uma rede de apoio aí,
para essas empresas que são empresas que estão preocupadas com a nossa saúde, a gente apoia também. Então, isso a gente tem dentro do programa também. Leituras, tem a Marise Berg, que tem um livro muito bom sobre alimentos e as estações, a alimentação ayurvédica para o seu dia a dia, uma leitura muito, muito rica aí para ir lendo aos pouquinhos. Eu não estou vendo mais dúvidas, acho que se ninguém quer trazer aqui na fala, acho que declaro como encerrado o nosso encontro, a partir do conteúdo. Fico aqui no desejo sincero da gente seguir aprofundando, seguir aprendendo sobre essa medicina antiga, aplicando, virar essa chavinha, aprender a se cuidar e se sentir bem aí no nosso dia a dia. Sim, o acompanhamento, ele também acontece via WhatsApp, tá? Ele é feito, a gente começa, então, através dessa anamnese bem profunda, né? A gente faz o preenchimento da anamnese, precisa receber essas fotos de vocês da língua pela manhã, das unhas, e a gente precisa entender esse corpo, e a gente faz um encontro, então, para a gente aprofundar ainda mais essa anamnese. Então, os encontros são, o programa é todo online, com exceção da box, da caixa, da Bloom, que chega para vocês, né? Mas ele é todo online, sim. A gente fica acompanhando, o WhatsApp da terapeuta fica disponível, a gente fica sempre trocando, e né, a gente não está com nenhuma paciente aqui presente hoje, mas no outro encontro tinha várias falando, porque a gente fica com uma relação profunda, né, gente, porque a Ayurveda, ela não é rasa, né, então é algo que vem para ficar mesmo. Gente, muito, muito obrigada. Fernanda, deixa eu ler aqui teu... sintam aí no coração o momento de vocês, de dar esse passo, tá? A gente vai encerrar esse lote, né, de pacientes agora, amanhã, mas a gente fica aí na torcida sincera para que a gente possa se encontrar em algum momento, se não for agora, desejo que seja o quanto antes, mas se não for agora, que seja num momento possível para vocês. De coração aí, que a aula tenha contribuído aí para a saúde de vocês. Vocês podem nos chamar no WhatsApp aqui, o Adri está botando no chat o link. Nos grupos que vocês estão também, vocês conseguem nos chamar ali para tirar dúvidas ainda sobre o programa, a gente está disponível. Gente, um ótimo sábado, para quem está em sol, com sol, para quem está em chuva, seguimos em saúde, em autoconhecimento, em muita harmonia. Até a próxima oportunidade de reencontrá-los, seja breve, seja agora. Então, a gente segue aí se acompanhando nas redes sociais. Um abraço aí apertado em cada um de vocês. Muito obrigada. E até breve. Tchau, tchau.